Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao índice comentado do dia 19 de março. Quem não assistiu ainda aos vídeos de apresentação do canal, onde eu comento sobre o meu layout, as médias que utilizo, as minhas marcações de estudo, recomendo que assistam, tá no card interativo aqui no topinho do vídeo. Hoje é dia 20 de março, 7 da manhã. Eu não consegui gravar o vídeo ontem por conta de compromisso na igreja, então eu vou gravar hoje. E eu tava pensando aqui, refletindo, eu acho que vai ter alguns dias que eu não vou realmente conseguir gravar à noite, então eu gravarei de manhã. E eu vou tentar gravar antes da corrida. Eu corro todo dia de manhã e hoje eu já fiz minha corrida. Eu vou tentar gravar antes para que eu consiga postar mais cedo e pelo menos até mais 7h30 por aí já tá no canal, beleza? Mas é mais que interessa. A gente pode observar que o índice ele abriu na regiãozinha de lateralidade do dia anterior. Acabou testando o range das 200 e 502 minutos, falhou o rompimento e veio fazer um novo teste aqui na 200 e 500. Pelos 5 minutos ele também estava entre o range das 200 dos 5 minutos. Ele não comenta bastante sobre, principalmente quando é range curto, não é range amplo, a Adriano comenta bastante que não é recomendado operar nessa região. Mas, através desse candle de ignição, e também pelos 5 minutos a gente pode observar que também tivemos um candle de ignição, ele formou uma estruturinha bem bonita que ele ativou o espelhamento do dia e também ativou uma estrutura de pivôzinho. Logo na sequência, o preço deu continuidade no movimento, rompeu uma LTB macro, essa LTB é possível visualizar aqui pelo 15 minutos, LTB do topo do dia 13 com o topo do dia 14, rompeu essa LTB macro e configurou esse PFR ancorado na 9, podemos ver que a primeira ancoragem da 9 do 2 minutos logo depois da ativação do espelhamento do pivô. E pelo 1 minuto ele deixou um gatilhozinho bem bonito. Até a gente estava olhando observando para fazer uma venda, né, aqui na 500. E o Adriano comentou que com esse 1 minuto aqui ele ficava desconfortável pra caramba. Olha só, foi esse 1, 2, 3 ancorado na 20. Tá tendo... Depois eu vou ver no vídeo se por acaso tá tendo barulho da moto aqui, passando. Se tiver, a próxima vez eu faço uma janela fechada. Vou deixar fechar a janela. Vou ver se eu corto essa parte aqui. Eu se não corto também, porque foi rapidinho, vocês vão ver eu fechando isso daí. Vai ficar meio estranho no vídeo, mas enfim. É a vida. Aqui no ponto 1 nós temos esse PFR ancorado na 9, que pelo 1 minuto foi esse 1, 2, 3 ancorado na 20, bem bonito. Que acabou desenvolvendo o movimento. E logo antes de chegar na nossa região de interesse, que era a 500 do 5, que aqui nós tínhamos a 500 do 5, nós tínhamos a range das 200 do 15, e um pouquinho mais acima nós tínhamos a 72 do 60. E aqui também era terceiro alvo de pivô do pivôzinho intraday. Se usar o magnetismo vai chegar certinho aqui nessa região. Mas antes de chegar nessa região ele acabou fazendo um movimento corretivo, ancorou na 50, na 20 do 5, e deixou essa pancada aqui. Eu não sei, não lembro se teve notícia ontem, 15 para as 11, mas que eu lembro não teve notícia. Mas aqui o preço chegou, ancorado nas médias, nessa região de pressão. Eu fiquei meio desconfortável, admito que eu não peguei essa venda, mas logo na sequência fechou esse lindo Twin Tower aqui. Daí eu achei que o preço ia despencar. Fiquei chupando o dedo também, mas acabei fazendo nada. Mas pagou o movimento. Quem pegou por acaso na região de risco aqui da 500, se não me engano era 480, ele chegou a desenvolver quase 400 pontos. Então aqui tínhamos uma região de bastante confluência, bem interessante. E nesses tipos de região de
trade de risco para pegar correção, possível correção. O Adriano sempre comenta que a região, o contexto vale mais do que o gatilho. E como é que era uma região de bastante confluências de médias de travamaco, eu creio que eu errei ao ficar observando muito micro. Mas, enfim, logo na sequência o preço voltou a trabalhar nessa região, nessa ancoragem, nessa troca de polaridade da LTB. Veio fazer um novo teste nessa LTB. Eu não observei tanto gatilho em relação à compra aqui. Teria até pelos 5 minutos, a gente pode observar que deixou 3 candles de indecisão, 3 candles fracos, 2 gizinhos, logo na sequência tivemos uma ignição. Mas eu não achei tão interessante esse aqui dos 5 minutos. Foi um alerta, foi tipo, opa, pode ser início de um movimento altista, mas não achei um gatilho legal para correr o risco aqui em relação à operação. Mas aqui no ponto 3 nós tivemos um candlezinho bem bonito. Ele foi o que, pessoal? Foi a confirmação de uma barra ignorada, logo depois na sequência de preço ter respeitado essa região de LTB e já está trabalhando acima das médias, tanto pelo 2 como pelo 5. Até pelo 15 a gente pode observar que por mais que estava na cara das 200, ele acabou ancorando aqui na 20. E ele fechou essa impulsão ativando barra ignorada. Até o 61, até o topinho, pagava já 1 para 1. Não é o tipo de risco retorno que a gente espera, né? Mas em termos de operação de gatilho, acho que aqui ficou bem interessante para pegar, tomar risco nesse possível início do movimento de alta depois de trocar de polaridade com essa LTB. O preço acabou desenvolvendo o movimento, aqui no ponto 4 deixou um candlezinho de impulsão, acabou desenvolvendo o movimento, né? Fez uma correção, tentou fazer continuidade do movimento, não conseguiu, e aqui no ponto 4 deixou o movimento, deixou um candle de impulsão com divergência. Aqui nós tínhamos, era próximo da região de 61, e junto com isso nós tínhamos também a média de 9 do diário passando por aqui. E eu não peguei, eu não estava de olho, eu estava esperando esse 61 aqui, mas aqui aconteceu um movimento de um candle gatilho, né, de reversão com divergência. A gente pode observar que o preço veio demonstrar a correção, ficou travado nessa região de troca de polaridade, de pressão aqui do topo intraday, topinho anterior do intraday, até que aqui no ponto 5 ele deixou um candle gatilho logo depois de respeitar 7,2, 2 minutos, que a gente pode observar que já havia sido respeitado o range da 50 e 72, já havia demonstrado respeito, demonstrado força no dia, aqui nessa região das 11 horas. E aqui não foi diferente. Até pelos 5 minutos a gente pode observar que ele deixou um 1, 2, 3. 1, 2, 3 bem bonitinho, trocando polaridade com a candle. Já havia trocado polaridade aqui, neste candle, só que aqui o candle fechou com defesa. Aqui ele não ancorou na 20. Aqui ele buscou uma ancoragem mais bonita. E a gente pode observar pelos 5 que ele fez 1, 2, 3, tentou frustrar o movimento, não conseguiu, e logo na sequência deixou um novo candle de ignição fechando acima deste candle aqui. Se não me engano foi um tique acima, mas enfim, fechou acima deste candle, então foi uma estrutura bem bacana, com risco de retorno legal até o 61, para pelo menos fazer parcial até a saída total. Aqui na região de 6.6 foi novas estruturas aqui, ancorado na 20, defendendo na 500, então aqui nós tivemos 2, 1, 2, 3, este primeiro e este segundo aqui. E o preço acabou desenvolvendo um movimento de alta. A gente pode observar que travou na região de 61, mas o preço continuou fazendo ancoragens na média de 9, espremendo cada vez mais o preço entre o 61 e acabou rompendo. Quando acabou rompendo, o preço chegou nessa região de pressão de topo do dia 14 e do dia 15. A gente pode observar aqui deixa eu travar, que eu não esqueci de travar. A gente pode observar aqui pelo 15 minutos. Um meião que eu estou comentando até agora, este meião dessa perna de correção. E aqui pelo 15 a gente pode observar essa região de pressão que eu comentei. O preço respeitou essa região de pressão e acabou entrando correção. Em termos de gatilhos, ou tu assumiria o risco
aqui, né, próximo dessa região de pressão, mas eu não vi muito o que ser feito. Mas enfim, acabou dando correção. Aqui no ponto 7 nós tivemos um tradezinho de resposta rápida pelos 5 minutos. O preço veio, rompeu com fluxo a 9 a 20, chegou na 50. Chegou na 50, entrou correção, infelizmente não pagou a 9 do 5, que é o alvo desse trade. Então ele teria voltado estopado, mas quem pegou no risco, logo na sequência aqui desse inside já teria colocado no, ou até desse PFR aqui do 2 minutos, né, teria colocado no técnico. Então teria sido um stopzinho bem curtinho, 25 pontos. O preço ficou trabalhando de novo aqui nessa região de pressão. E aqui no ponto 8, ele veio configurar o tradezinho de resposta rápida pelo 15 minutos. A gente pode observar que ele estava já com distorção no 15 minutos. Ou seja, preço trabalhando abaixo das 200, em 9 trabalhando acima. E pelo 5 também estava caracterizando uma distorção. Preço trabalhando abaixo da 500, com 9 trabalhando acima. Então aqui nós tivemos um tradezinho bem bacana, com risco de retorno bem interessante. Depois que desenvolveu o movimento, por acaso, deu a possibilidade de colocar no técnico depois desse insidezinho aqui em 2 minutos. Ficou um stopzinho de cerca de 45 pontos por aí. Pagou um retorno de 250 pontos, então risco de retorno bem interessante. Logo na sequência, depois do preço pagar o movimento, pagar o tradezinho de resposta rápida, o preço ficou lateral até pelos 5 minutos. A gente pode observar que ele configurou um inverte, mas estava na cara de diversas médias, cara de VWAP, cara de médias grandes, então não teve muito mais o que ser feito. Esse aí foi o índice comentado de hoje, de ontem no caso, né? Como eu comentei com vocês, eu vou tentar, os dias que eu não conseguir gravar à noite, eu vou tentar gravar de manhã do próximo dia, logo quando eu acordo. Então eu acordo umas 5h15, eu creio que até umas 6 horas por aí, 6h20. 6h20 já tenho terminado de gravar o estudo, até mais 7 horas esteja no canal. Vou tentar até mais 7h30 no máximo já tá no canal nesses tipos de situações, beleza? O foco é tentar gravar todos os dias à noite, mas como eu comentei, tem vezes que eu tenho um compromisso. Hoje, por exemplo, eu tenho um compromisso, vai acabar mais cedo, mas então eu acho que eu consigo gravar hoje. Mas enfim, é isso aí, pessoal, a gente se vê na sala agora. Um abração aí a todo mundo, Deus abençoe a todos e até mais.